Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD da TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99, telefone 991520454. Dê aí um like, um gostei, um joinha, se inscreva em nosso canal e divulgue esse trabalho para outras pessoas também, para que nós possamos todos aprendermos juntos a palavra do Senhor. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco por esse telefone. Não esqueça o DDD 99 e o telefone 991520454, que é meu WhatsApp. Aí você coloca lá, quero receber material CPAD, porque eu comento a revista CPAD, Betel e Central Gospel. Então você coloca CPAD e aí coloca seu nome e coloca também a sua cidade para me cadastrar lá no grupo. E eu vou colocar você no grupo para você receber toda semana gratuitamente esse material. Não é grupo de bate-papo, lá não tem áudio, não tem vídeo de ninguém, então não tem todo mundo conversando, não. Só o material de EBD toda semana eu coloco para você lá. Se você deseja nos convidar para estarmos aí pregando, ministrando curas, batismo com o Espírito Santo, libertação, pregando para a salvação de almas, então nos convide, nós estaremos aí com todo prazer. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da CPAD, com o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Temos aí como comentarista o pastor Osiel Gomes, que é pastor presidente ali em Tiriricau, São Luís, Maranhão. Já estudamos na lição 1 o início da caminhada, na lição 2 a escolha entre a porta estreita e a porta larga, na lição 3 o céu, o destino do cristão, na lição 4 como se conduzir na caminhada, na lição 5 os inimigos do cristão, na lição 6 as nossas armas espirituais, na lição 7, o perigo da murmuração, e hoje vamos estudar a lição 8, que tem como título Confessando e Abandonando o Pecado. E nós vamos estudar nesta lição, no tópico 1, a confissão de pecado. Subtópico 1, definição. Subtópico 2, a confissão bíblica de pecado. No subtópico 3, o símbolo da confissão de pecado. Tópico 2, o perigo do pecado não confessado. Subtópico 1, os males dos pecados não confessados. Subtópico 2, as consequências do pecado de Adão e Eva. Subtópico 3, as consequências do pecado de Davi. Tópico 3, confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Subtópico 1, confessando o pecado a Deus. Subtópico 2, alcançando cura e restauração. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa maravilhosa lição. O texto áureo da lição está em Provérbios 28:13, que diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então veja, uma coisa muito importante para aprendermos é que o crente peca também. Veja bem, o descrente, o ímpio, peca sabendo que é pecado e ele insiste em cometer o pecado, mesmo sabendo que é pecado. Dá aquele remorso, Ele vê que fez alguma coisa errada, mas ele volta a fazer e ele vive na prática desse pecado. E ele encontra até prazer na prática desse pecado, alegria na prática desse pecado. No caso do crente, ele peca involuntariamente, ele não planejou cometer aquele pecado e nem ele vive na prática desse pecado. Então ele caiu em pecado, mas ele não insiste em continuar no pecado. Então imediatamente ele se arrepende, pede perdão e deixa esse pecado. Olha o que está escrito aí em 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então veja só que é condicional, tem aí um se. Essa palavrinha se diz muita coisa. Então, se confessarmos,
Se não confessarmos, não somos perdoados. Mas se confessarmos, então alcançamos o perdão. Agora é evidente que confessar o pecado, então se arrepender, pedir perdão e deixar o pecado é uma coisa. Agora, confessar o pecado e continuar no pecado não é deixar o pecado, não é arrependimento. O que Jesus disse para aquela mulher pega em adultério? Olha aí, vá e não peques mais. Ou seja, se arrependa verdadeiramente do seu pecado. O que Jesus disse para aquele homem que estava à beira do tanque de Betesda? Olha, você já está são. Não peques mais para que não te suceda coisa pior ainda do que aquela situação que você estava. Então, por que aquele homem estava aleijado? Por que aquele homem nunca conseguiu entrar dentro d'água? Os outros sempre entravam primeiro que ele, porque ele estava em pecado. Então Jesus disse para ele, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então veja, tem muita gente que está vivendo o tempo todo em doença, enfermidade, por causa de pecado. Muito crente assim. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 11:30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Veja bem, participar da Santa Ceia de qualquer maneira, estando em inimizade, estando em pecado, não considerando a Santa Ceia como um momento de temor a Deus, de respeito a Deus, de muita importância, tomar a Santa Ceia como se estivesse comendo um pão qualquer, tomando um suco de uva qualquer, sem considerar a importância do momento, estando em situação de pecado. Olha aí, a pessoa vai ficar acometida de doença, de enfermidade, pode chegar até a morrer. Verdade prática. Para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Então, para vivermos em comunhão com Deus, evidentemente não é possível estando na prática do pecado, estando convivendo diariamente com o pecado. Então é preciso haver um real arrependimento, um desejo, uma luta para abandonar esse pecado imediatamente. Leitura bíblica em classe está em Salmos 51, de 1 a 12, 1 de João 1, 8 a 10. Salmo 51, então. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me como espírito voluntário. 1 de João 1, 8 a 10 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos,
fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então sabemos aí que o dia que nós ouvimos a pregação do Evangelho e cremos nessa pregação, tomamos a decisão de entregarmos a nossa vida a Deus, então neste dia e nesta hora aí, fomos perdoados por todos os pecados que nós cometemos em nossa vida toda. Estamos agora limpos, lavados no sangue de Jesus. Agora somos justificados, declarados justos, santos, irrepreensíveis. Começamos uma vida nova com Deus. Agora, nós temos aí um espírito renovado, unido ao Espírito Santo. Temos aí uma alma perdoada, limpa, purificada, mas continuamos num corpo que antes estava sujeito ao pecado e ele ainda vai clamar pelo pecado, ele ainda vai insistir para que nós agrademos aos seus desejos, que muitas vezes são desejos carnais. Então nós vamos ter uma luta o tempo todo, a vida toda. O Espírito unido ao Espírito Santo vai sempre estar em guerra, em luta, contra o corpo e seus desejos carnais. Então veja só, não é o corpo em si, mas os desejos carnais que o corpo tem. Desejos pecaminosos, concupiscências. E a alma está aí no meio. Ela tem o poder de decisão se vai ou não atender aos anseios, da carne. Então, nós temos que alimentar a alma sempre com a palavra de Deus. Temos que estar cultuando, ouvindo a palavra de Deus, para fortificarmos a nossa alma, tá? Alimentarmos a nossa alma e tornarmos então a nossa alma forte. E, ao mesmo tempo, orando para mantermos o Espírito unido ao Espírito Santo também forte, Então, vamos sempre ficar aí 2 contra 1. Sempre quando o corpo desejar pecar, a alma alimentada pela palavra de Deus e o Espírito Santo estando forte, porque está sempre em oração, vão vencer os desejos carnais e nós, então, seremos sempre mais do que vencedores. Sempre estaremos em vitória contra o pecado. Mas, de vez em quando, nós vamos pecar? Vamos. Então, ao pecarmos, imediatamente pedimos perdão, confessamos ao Senhor que pecamos, pedimos perdão, nos arrependemos e lutamos agora para não cair de novo. Não vamos continuar nesse pecado de jeito nenhum. Vamos à introdução da lição, que diz: atualmente muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. Nesta lição, veremos que a Bíblia nos ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e, por isso, é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é a de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado como evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. 1 de João 2,9 e Salmos 32,7. Então veja que 1 de João 2,9 diz aí, aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Salmos 32,5 diz, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então veja, não encobriu diante de Deus o pecado, confessou. A primeira oração sempre, nós temos vários tipos de oração, temos arrependimento, temos louvor, adoração, agradecimento, ações de graça, temos petição, temos intercessão, entrega, consagração e vai por aí afora, são vários tipos. Agora, sempre a primeira oração nossa sempre deve ser arrependimento de pecados. Então nós vamos nos lembrarmos
que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós desejamos, que está fora, que está contrário à palavra de Deus, que ofende a Deus. Pedimos perdão. Por quê? Porque o que pode causar uma barreira entre nós e Deus é o pecado. O que pode causar o silêncio de Deus e a não solução daquilo que nós queremos é o pecado, é a barreira. Então nós temos que retirar essa barreira. Então nós vamos nos arrependermos, pedirmos perdão, confessarmos aquilo que fizemos de errado, pedimos perdão e deixarmos isso. Aí Deus passa a ouvir a nossa oração e atender a nossa oração. Então o pecado pode nos afastar muito de Deus, pode nos levar a nos desviarmos, pode nos levar a ficarmos doentes, enfermos e até morrermos devido ao pecado. Tópico 1. A confissão de pecado. Vamos ver aí, subtópico 1, definição, subtópico 2, a confissão bíblica de pecado, subtópico 3, o símbolo da confissão de pecado. Definição. O verbo confessar, da palavra hebraica yadá, aparece como jogar, atirar, lançar. 1 de Reis 8:33. Significa também derrubar, significa também confessar, significa jogar. Uma palavra que vem da raiz verbal de adá, que significa estender a mão. Esta palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo com o sentido de tomar conhecimento, saber, reconhecer. A palavra aparece no Antigo Testamento no contexto de confissão de pecado, como está em Salmos 32:5. No Novo Testamento, o verbo grego para confessar é homologeo, que significa concordar com, consentir, conceder. Essa palavra é composta da raiz homo, junto de pessoas reunidas, e de logos, do ato de falar. A palavra homologeo ocorre 25 vezes no Novo Testamento. Em Mateus 7:23, Romanos 10:9 e 10, Tiago 5:16. Em Mateus é melhor você trocar aí para 10:32, né? Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Há um verbo grego importante para confessar, que está em Mateus 3:6, que é amartoios, exomoleo, que significa professar, reconhecer aberta e alegremente para a honra de alguém, prometer publicamente que fará algo, comprometer-se com. Logo podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou sabe. Então significa também concordar, comprometer-se com. Então veja que a confissão tem a ver com o quê? Lançar fora, né? Então retirar isso é combater e vencer isso, não voltar a repetir isso. Então, olha só, reconhecer é importante para poder haver o arrependimento. Primeira coisa, reconhecer que é pecador. Isso é a primeira coisa, a mais importante. Aí a segunda coisa é tomar a firme decisão de deixar esse pecado. Veja só. Então, muita gente tem um grande problema de achar que não está em pecado. E tem outras pessoas que sabem que estão em pecado, mas não querem deixar o pecado. Por exemplo, alguém está vivendo com outra pessoa sem serem casados, ou seja, estão em estado de prostituição. Aí vão lá, pedem perdão a Deus, aí vão lá e tomam a Santa Ceia. Termina a Santa Ceia, eles voltam para casa, estão morando juntos, estão em prostituição. Ou seja, sabem que estão errados, pedem perdão e voltam para o mesmo pecado. Ou seja, estão vivendo na prática do pecado. E aí, olha, não querem se arrepender, eles não querem deixar esse pecado. Insistem em continuarem no pecado. Tem muita gente assim. Tem crente, por exemplo, às vezes fumando, ou bebendo bebida alcoólica,
às vezes na pornografia, no computador, assistindo filmes pornográficos. Então veja só, eles vão lá, pedem perdão, mas não é um arrependimento sincero. Por quê? Porque voltam e praticam as mesmas coisas o tempo todo. Então vão lá no dia da Santa Ceia, né? Pedem perdão, mas não existe arrependimento. Então veja só, essa pessoa está susceptível a ficar doente, a ter uma enfermidade, coisa grave e ser levada até a morte devido à insistência nesse pecado. Então o pecado deve ser reconhecido e também deve ser deixado. Subtópico 2, a confissão bíblica de pecado. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Como está em Salmos 32:5, 1 João 1:9. Essa confissão pode ser no momento da conversão ou depois dela, quando pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra um irmão, como está em Mateus 5, 21 e 22. Importante ressaltar, porém, que, segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Neemias 1:6, Salmos 66:18, Lucas 18:9 a 14. Então vamos ler esses versículos aí. Salmos 32:5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mateus 5, 21 e 22, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar seu irmão de raca será réu de sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Neemias 1:6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Salmo 66:18. Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Lucas 18:9 a 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então veja, o perdão de Deus está condicionado a reconhecimento do pecado e tomada de decisão de deixar o pecado. Então, confessar, se arrepender, deixar, combater. Então, se reconhece, confessa e deixa. Então, sem isso, não existe vida de comunhão com Deus. Não existe vida de comunhão com o Espírito Santo. Subtópico 3, o símbolo da confissão de pecado. No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que, por isso, se encontra indigna de estar na presença de Deus. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo, como está em Romanos 3, 10 a 12. Então, em arrependimento sincero e em confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, o perdão. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado, alcança a misericórdia de Deus. Provérbios 28, 13. Então, a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. Então, veja em Romanos 3, 10 a 12,
Como está escrito, não há um justo, nem um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então aí fala da natureza do ser humano, né? Que nasceu com a semente do pecado. Então ele tem a natureza pecaminosa, o desejo sempre de estar pecando. Em Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então veja, como é que é possível a pessoa encobrir a sua iniquidade, o seu pecado? Veja bem, ele conversa, ora com Deus, está falando com Deus, e fica escondendo o pecado, como se fosse possível esconder alguma coisa de Deus. Então veja que não basta também só saber que está pecando. É preciso confessar esse pecado a Deus e é preciso tomar a atitude de combater esse pecado, de deixar esse pecado. Então a pessoa se chega a Deus achando que? Achando-se indigna. Veja bem, então não chega diante de Deus achando que é alguma coisa, mas sempre diante de Deus nós temos que sempre nos chegarmos reconhecendo que somos pecadores, que não merecemos nada de Deus. Então, veja, o salmista, por exemplo, no Salmo 51, diz: tem misericórdia de mim, Senhor, apaga as minhas transgressões segundo a sua misericórdia. Veja que Davi não estava preocupado em perder o trono para o seu filho. Não, ele estava preocupado em perder o Espírito Santo. E veja que Davi, quando peca, ele diz para o profeta Natan: pequei contra o Senhor. Então ele reconheceu o pecado. Então ele foi pedir perdão a Deus. Ele reconheceu que era um pecador. Então, diante de Deus, ele não encobriu o seu pecado. Tópico 2. O perigo do pecado não confessado. Subtópico 1, os males dos pecados não confessados. Subtópico 2, as consequências do pecado de Adão e Eva. Subtópico 3, as consequências do pecado de Davi. Os males dos pecados não confessados. Quando lemos e analisamos Provérbios 28:13, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. A Epístola de João corrobora com a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e alcançar o perdão. 1 João 1:9. Em contrapartida, quem ignora a confissão do pecado, ocultando, vive uma vida de aparência e de morte espiritual, semelhante ao que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus. Gênesis 3:8. Bem como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar dos seus pecados, segundo Samuel 11:12. Então veja que tem muita gente que aos seus próprios olhos não está em pecado. Acha que está tudo bem, está vivendo em pecado, mas já está com a mente cauterizada. Acha que é normal, que pode continuar vivendo do jeito que está, vivendo no pecado. Principalmente, acontece muito na igreja, que é pessoas que estão vivendo na prostituição, ou estão aí vivendo com um namorado, ou estão tendo sexo com o namorado, ou a namorada, no caso, ou muitas vezes em vício, do cigarro ou da bebida, principalmente. E hoje tem muito aí, o vício da pornografia, tem o vício da masturbação, e muitas outras coisas. A pessoa está achando que está tudo bem, que está normal. Olha, marido com a esposa praticando aí sexo anal. Então a pessoa acha que está tudo normal. Então aos seus próprios olhos está tudo bem. Então a Bíblia ensina para nós que nós temos que confessar os nossos pecados, reconhecer os nossos pecados, pedimos perdão pelos nossos pecados, nos arrependemos e deixarmos o pecado. Veja que Adão e Eva, quando pecaram, o que fizeram? Tentaram se esconder de Deus, como se fosse possível esconder-se de Deus. Olha só, muita gente faz isso.
some da igreja, né? Aí aparece no dia da Santa Ceia só, vai lá, chora, pede perdão, mas ao sair dali já volta para o pecado que estava antes, continua cometendo o mesmo pecado até a próxima Santa Ceia. Tem gente que acha que só porque pediu perdão está perdoado, mas não, tem que reconhecer o pecado, pedir perdão e deixar o pecado. Aí alcança a misericórdia, aí alcança o perdão de Deus. Veja, Davi também tentou encobrir, né? Pecou, adulterou, mandou matar o marido da Batseba e achou que estava tudo bem, ninguém sabia. E ele até pensou assim, não, Deus não vai se importar não, né? Estava tudo bem. De repente Deus manda o profeta Natan lá, né? E o próprio Davi deu a sua própria sentença, a sua família todinha foi amaldiçoada por causa dele. E por causa da morte de Urias, ele perdeu também 3 filhos. Subtópico 2. As consequências do pecado de Adão e Eva. A realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal, Adão e Eva, quando pecou e por isso recebeu sentenças devidas. Gênesis 3, 14 a 19. Além disso, nossos primeiros pais perderam o direito de viver no ambiente mais perfeito e belo que Deus criou. Gênesis 3, 24. Por isso, na vida de Adão e Eva, há consequências trágicas do pecado, tais como a alteração da condição física de ambos, a transição da natureza imortal para mortal, diversas tensões no gênero humano e na natureza. Assim sabemos que a consequência do pecado dos nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas perpassaram a todo o gênero humano e natural. Romanos 5, 12 a 14. Então veja, quando Adão comete o pecado, Eva, nós sabemos, o apóstolo Paulo diz que ela foi enganada, mas Adão não, pecou deliberadamente, sabendo que estava transgredindo a ordem de Deus. Então a Bíblia vai dizer o quê? Por um homem entrou o pecado no mundo, né? E através desse pecado aí o pecado passou a todos os homens, por isso que todos morreram, por isso que todos pecaram, todos foram condenados a ir para o inferno, depois para o lago de fogo e enxofre, por causa do pecado de Adão. Então todos nasceram com a semente do pecado de Adão. Todos são descendentes naturais de Adão. Então veja só, as consequências foram funestas, né? Veja só, Adão estava com 930 anos, ali no meio do jardim tinham 2 árvores, né? Tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e tinha a árvore da vida. Se ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele poderia comer da árvore da vida. Então ele viveria 1000 anos, comeria da árvore da vida, viveria mais 1000 anos. Mas o que ele faz? Ele desobedece a Deus, ele peca. Então ele é expulso do jardim para que ele não coma da árvore da vida. E agora ele tem conhecimento do bem e do mal. Então agora olha só, ele perdeu a sua casa, perdeu todos os benefícios de morar no jardim do Éden, foi expulso, perdeu a comunhão com Deus. Agora, seu filho mata o seu irmão, agora ele vai ter que trabalhar, suar para se sustentar. Toda a natureza foi prejudicada por causa dele. Toda a raça humana foi prejudicada por causa dele. Olha as consequências do pecado de Adão. Subtópico 3, as consequências do pecado de Davi. O rei Davi pagou um alto preço com seu pecado. A Bíblia mostra que por isso a espada não sairia da sua casa, segundo o livro de Samuel 12, 10 a 12. Os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel revelam o conflito e o senso de culpa que marcavam a vida de um homem que, por certo tempo, ocultou seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais e aflição que o levavam a gemidos. O Salmo 32 mostra que, por se manter em silêncio, não confessando seu pecado,
Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor espiritual, como está em Salmos 32, 2 a 4. Já o Salmo 51 mostra a confissão de pecado do rei, reconhecendo todos os seus erros, a fim de que eles fossem perdoados e o salmista purificado. Salmos 51, 2 a 6. Então veja que Davi não morreu, mas o seu pecado teve consequências terríveis. Olha, a palavra de Deus diz: a espada não se apartará da tua casa. Ele perdeu 3 filhos, que foram todos 3 assassinados. Aí, Aminon, Absalão e Adonias. Todos 3 morreram, foram mortos, foram matados, né, assassinados. Além daquele incesto, né, de Aminon com Tamar. Além disso, ainda vemos que Salomão se desviou de Deus, indo para a idolatria por causa das suas muitas mulheres. O reino foi dividido. Também o filho do adultério, o filho de Batseba, também morreu. Veja só, tragédia uma atrás da outra. Então veja, as consequências do pecado são funestas e podem chegar à morte. Tanto a morte da própria pessoa quanto a morte dos familiares. É uma coisa tremenda. Pecado tem que ser combatido, tem que ser deixado. Tópico 3. Confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Subtópico 1. Confessando o pecado a Deus. Subtópico 2. Alcançando cura e restauração. Confessando o pecado a Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Salmo 51, 3, 4, Mateus 9, 2, 6. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora: os teus pecados te são perdoados. Lucas 7, 48. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6,12. Em 1 João 1, lemos que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo. 1 João 1, 7 a 9. Dessa forma, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus Pai por intermédio do Senhor Jesus, mediante a sua obra no Calvário. Então, lá em 1 João, diz que Jesus é o nosso advogado, né? E lá diz que nós devemos sempre nos arrependermos, pedirmos perdão a Deus sempre, através de Jesus Cristo. Por quê? Porque o que nos leva a sermos purificados é o sangue de Jesus, é o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Nós somos justificados não por nossos méritos, não porque fizemos alguma coisa, mas porque Jesus deu a vida por nós na cruz. Então veja só, nós sempre vamos ao Pai em nome de Jesus, via Jesus. Então Deus nos vê através da lente Jesus. Veja bem, se tirar Jesus, nós estamos condenados. Então, sempre através de Jesus. Jesus é quem levou os nossos pecados sobre ele. Nós somos justificados porque cremos nisso. E veja o que diz a Bíblia, que Jesus está à direita do Pai intercedendo por nós. Continua lá intercedendo por nós. Então nós vemos que Jesus, para aquele homem que foi colocado no teto da casa ali, né, descido na sala lá, ele disse: os teus pecados estão perdoados. Então ele está perdoando pecados. Então Jesus perdoa pecado. Aquela mulher que ungiu a Jesus com óleo, né, com perfume, veja bem, ele disse: os teus pecados estão perdoados. Em 1 João 1,9, se nós confessarmos nossos pecados a quem é Jesus, ele nos perdoa. Está aí bem claro, né? Aí diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Então somos perdoados por Deus Pai, mediante Jesus Cristo. Nós chegamos a Deus através de Jesus Cristo. Subtópico 2, alcançando cura e restauração. O texto áureo da presente lição nos lembra que ocultar o pecado
é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão de pecado, vive uma vida mais leve. Não há nada mais restaurador que desfrutar das misericórdias do Senhor, Provérbios 28:13. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente, pois assim encontraremos descanso para a alma. Todo esse processo de confissão e abandono de pecado revela a eficácia do ministério da reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo, 2 Coríntios 5:18. Quem faz assim encontra o caminho de cura e restauração, conforme lemos nas palavras do salmista. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 51:3, 5. Então veja, em Jesus nós alcançamos cura, restauração, perdão de pecados. Mas temos que o quê? Reconhecer que somos pecadores, reconhecer o nosso pecado. Aí nós confessamos esse pecado diante de Deus. Veja só, nos arrependemos, ou seja, tomamos a firme decisão de não pecarmos mais. Então nós vamos combater esse pecado e vamos deixar esse pecado. Aí então alcançamos o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, a restauração de Deus. Ele está sempre disposto a perdoar, mas nós devemos estar sempre também dispostos a pedirmos perdão e deixarmos o pecado. Então veja que Deus perdoou a Davi, mas o pecado tem consequências. Veja bem, alguém matou a outra pessoa. Ele se arrependeu, pediu perdão a Deus. Tudo bem, Deus perdoou. Mas ele vai para a cadeia. Tem que cumprir pena. Então o pecado tem consequência. Conclusão. Em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Então veja, é impossível termos uma caminhada cristã sem cometermos pecado. Impossível. Não existe ninguém, nenhum crente que possa dizer assim, eu não cometo pecado nenhum. Não tem. Então, todos nós somos pecadores. Nós fomos perdoados por todos os nossos pecados o dia que nós ouvimos a pregação do Evangelho, cremos, entregamos a vida para Deus. A partir daquele momento ali, estamos salvos, perdoados. Só que, durante a nossa caminhada cristã, voltamos a cometer pecados. Se nós não nos arrependemos, perdemos a salvação e ainda estamos sujeitos a doenças, enfermidades, até a morte. Veja só. Então, pecado tem que ser confessado, tem que ser deixado, tem que ser combatido, tem que ser arrependido. Então, quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Vamos orar agora? Se você, ouvindo esta palavra, se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar, ele levou o juízo que era sobre nós, ele levou sobre ele, morreu em nosso lugar, e ele ressuscitou. Ele foi declarado justo, santo, irrepreensível. Ele foi para o inferno em nosso lugar, mas lá ele foi justificado em espírito, porque ele nunca cometeu pecado. Ele estava levando o nosso pecado. Então ele ressuscitou, está à direita do Pai intercedendo por nós. Você crê nisso? Você abre o coração para Deus agora, você quer entregar sua vida para Deus? Então você recebe perdão agora por todos os seus pecados que você cometeu na sua vida.
você vai começar uma vida nova agora com Deus. E Ele vai te ajudar a combater o pecado. O Espírito Santo vai morar em você. Ele vai te ajudar. Desde que você queira ser ajudado. Então Ele vai te ajudar. Se entregue cada dia mais a Deus. Ore, jejue, leia a Bíblia, estude a Bíblia, congregue. E o Espírito Santo vai estar sempre te ajudando a vencer o pecado. Vamos orar agora. Se você está doente ou está enfermo, Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que agora se chegam a Ti arrependidos pelos seus pecados, pedindo perdão, tomando a firme decisão de não cometer mais esses pecados. Agora, Senhor, estão abrindo o coração para Ti, estão agora doando as suas vidas a Ti. Toma, Senhor, em Tuas mãos essas vidas. Ramanah, cruz te vare me contarare, agrara cruz se fossa mai, rechananai. Toma, Senhor, essas vidas. Ó, Senhor, fortalece-os. Ó, Senhor, concede a eles o Espírito Santo. Deus, ó Deus maravilhoso, conduz em vitória essas vidas, Senhor. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, agora, em nome de Jesus, receba a sua cura. Solta, em nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade, vai saindo agora, em nome de Jesus. Toca neles, Senhor, cura. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Não se esqueça, dá aí um like, se inscreva no nosso canal, passe o link desse vídeo para outras pessoas, para que eles também possam assistir. E não se esqueça, se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, nós temos aí pelo menos talvez umas 30 páginas de estudo bíblico sobre esse tema aí, sobre o pecado, para você estudar, aprender muita coisa. Então você entra em contato conosco por esse telefone, eu envio para você. Então pelo WhatsApp você entra em contato comigo, diga que quero receber o material CPAD, meu nome é fulano de tal, eu moro na cidade de tal. E eu envio para você gratuitamente toda semana esse material. Então o telefone é 99951520454. Se você deseja nos ajudar, eu não dirijo igreja, não sou aposentado e também não tenho trabalho secular. Eu vivo da ajuda dos irmãos, que Deus abre o coração de alguns que nos ajudam. São pouquíssimos, 5 às vezes que ajudam, máximo 10. Muitos deles até só ajudam com R$10, R$20. Mas nós cremos que você também vai participar, que vai nos ajudar. Deus abençoará sempre você e sua família, com certeza. Então, aí estão as contas. Aqui, Caixa Econômica, aí o Bradesco, e aqui Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix. E o meu Pix, você vê aí, 331-957-816-20. Aí também está o QR Code, você entra aí, passe qualquer quantia para nos ajudar. Deus abençoe, muito obrigado, esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.